Shalom pessoal, estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal. Nesta ocasião quero estar tratando de um texto que se encontra no livro de Juízes, capítulo número 11 e o versículo número 31. Mas quero ler também o 30 para trazer um entendimento melhor para a nossa compreensão e análise desse vídeo. Que diz assim: E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Antes de darmos continuidade ao vídeo, convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like e seus comentários. Bem, sabemos que no meio acadêmico sempre houve uma divergência a respeito dessa passagem. Quando Jefité levanta e faz um voto diante do Senhor, dizendo que se o Senhor trouxesse ele em paz dos filhos de Amon, ele ofereceria em holocausto aquilo que saísse de fora da porta da sua casa ao seu encontro. E muitos têm interpretado que Jefité ali, uma vez que foi a sua filha que saiu ao seu encontro, então pegou a sua filha e ofereceu literalmente em sacrifício ao Senhor. Bem, como podemos entender, talvez, e compreender melhor esta parte, especificamente no versículo do número 31, que diz assim, e oferecerei, e será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Será que de fato ele está fazendo uma referência ali, uma alusão realmente à sua filha, que de fato foi oferecida em holocausto? Para termos uma compreensão melhor e deixar a minha contribuição aqui para este texto, respeitando aqueles que assim divergem e vão divergir da minha opinião ao ver este vídeo, mas o que podemos entender a partir do texto em hebraico? Bem, o texto em hebraico nos traz a seguinte leitura nesta parte que diz assim, a qual mencionamos por último, que diz assim: Verhalá la Yahweh, verhalitihu olá. Bem, ao lermos esse texto em hebraico, e a partir do momento agora que estaremos fazendo uma análise morfossintaxe do texto, nós teremos assim uma compreensão melhor do que o texto quer dizer nestas últimas duas cláusulas apresentadas, nessas duas últimas orações apresentadas no versículo de número 31, especificamente do capítulo número 11 do livro de Juízes, a respeito do livro de Juízes, que narra a história de Jefité. Bem, aqui nessa primeira parte de cima, nós temos uma primeira oração neste texto. Que nós temos aqui a primeira expressão, que é verhayá, que é, no caso, um verbo que se encontra no tronco cal, na terceira pessoa do masculino singular, e no tempo chamado vekatol. Ora, esta primeira palavra que nós encontramos, ela indica aqui uma ação, podemos dizer assim, no tronco cal, que é comumente visto como uma ação ativa simples. Mas visto que também ela se encontra num tempo chamado vekatal, o vekatal é um tempo que pode descrever uma ação chamada ação de projeção positiva, ou é uma ação de projeção preditiva, aonde o narrador tem como finalidade indicar qual era o propósito, no caso da ação, em um tempo futuro que assim aconteceria. Bem, e traduzindo essa primeira parte aqui, nós podemos traduzir da seguinte forma. Temos aqui uma conjunção vav que está prefixada ao verbo. Podemos traduzir então da seguinte forma assim, e será. E será. Depois nós temos aqui uma frase prepositiva, que é la Yahweh. Temos aqui uma preposição lamed, mais um substantivo próprio, que é uma referência ao tetragrama sagrado, que é uma referência, no caso, ao Eterno, como comumente traduzimos nas versões cristãs como o Senhor. Então nós temos aqui uma primeira tradução que pode ser traduzida assim, literalmente. E será para o Senhor. A tradução literal nesta primeira oração, nessa primeira cláusula. E aqui entra um ponto importante para entendermos o texto hebraico. Muitos desprezam os acentos que se encontram dentro da estrutura gramatical do texto, hebraico. E isso muitas vezes causa um mau entendimento, uma má compreensão. Se você analisar comigo, aqui em cima do tetragrama, nós temos dois pontinhos. Esses dois pontinhos aqui, eles são um acento disjuntivo, onde separa orações, onde encerra uma cláusula comumente no texto em hebraico. Eu estou aqui nas minhas mãos com esta obra, que é o manual
da Bíblia Hebraica, do Dr. Edson de Faria Francisco, na página de número 204, ele trata aqui sobre que esses acentos ocorrem em narrativas históricas, em prosas e assim comumente. E o nome desse acento, como eu já mencionei, que é alguns expressos como Zakef Katan, outros como Zakef Katon. Mas enfim, o que indica que esse acento aqui é um acento disjuntivo, no caso, que pode corresponder até mesmo a uma pausa correspondente nas nossas traduções de português, como um ponto e uma vírgula. Segundo fez aqui a versão a qual eu li, que no versículo número 31 diz assim, ó, isso será do Senhor. Daí tem um ponto e uma vírgula, segundo a versão bíblica, a RC, o meio de revista e corrigida. Então aqui, nós podemos colocar aqui, ó, um ponto e uma vírgula, entendeu? Encerrando a primeira cláusula, entende? Temos aqui, no caso, uma estrutura comumente usada, é verbo, daí podemos entender aqui como uma preposição indicando que, no caso, é o sujeito da ação, no caso, que é o Senhor, no caso. E numa tradução literal, como nós fizemos, podemos traduzir assim, né, que a conjunção está aqui, ó, vale, que é e, o verbo, será, que indica uma ação de uma projeção positiva, uma ação preditiva, que vai acontecer ainda e será para o Senhor. E a pergunta que cabe é, e o que será para o Senhor? O que é que será para o Senhor? Ora, o texto foi enfático em afirmar da seguinte forma, aquilo que passaria, no caso, a ser do Senhor, era aquilo que aparecesse na porta, no retorno de Jefté, no caso, saindo da porta para fora. E no caso, o que é? É a sua filha. Então, a resposta desta primeira oração aqui será para o Senhor. Mas o que será para o Senhor? Aquilo que viesse ao seu encontro. E o que é que veio ao encontro de Jefté? A sua filha. Então, isso seria para o Senhor. Que dentro, harmonizado ao contexto, sabemos que depois relata nos versículos posteriores que ela foi chorar sua virgindade e assim por diante. No caso, que ela foi consagrada especificamente a um serviço para o Senhor e não poderia, então, no caso, assim, ter casamento, seus familiares, no caso, ser uma dona de casa, ter filhos, mas ela serviria exclusivamente voltada, consagrada, unicamente prestando serviços ao Senhor, ao Eterno. Na segunda oração, nós temos aqui a expressão que é Verha Litru, que pode ser traduzido como, que também é um verbo no tempo católico, que indica uma ação também preditiva, que nós podemos traduzir que, primeiramente, nós temos aqui a conjunção Vav, pode ser traduzido assim, e depois nós podemos pegar o sufixo pronominal aqui que ocorre na terceira pessoa do masculino singular, que é Ru, né, no caso, e será para o Senhor, e a ele. Depois nós temos o verbo que se encontra no tronco refilo, onde indica uma ação ativa causativa, que se encontra na primeira pessoa do comum singular, que pode ser traduzido como oferecerei, ou ofertarei. Eu vou colocar aqui ofertarei, ou oferecerei, tanto faz. E a ele, oferecerei. Olá, substantivo feminino singular, holocausto. Holocausto. Quase não coube ali, mas deu. Então nós temos aqui duas orações. A primeira cláusula de cima diz, será para o Senhor. O que será para o Senhor? Será para o Senhor, eu até anotei aqui, para mim para mim ter uma compreensão melhor, para mim não esquecer, que diz assim, ó, e o que será para o Senhor? É alguém que passaria a ser do Senhor, aquele que primeiro aparecesse à porta, no retorno de Jefté, que no caso foi a sua filha. E depois na outra oração de baixo aqui, né, daí traz a expressão que a ele seria oferecido um sacrifício. Mas que sacrifício é esse? Por mais que o texto não é explícito em falar, mas sabemos que o texto está tratando de um sacrifício de um animal, que certamente foi oferecido ao Senhor. Então aqui temos duas orações, duas cláusulas que trabalham numa forma de paralelo, num sistema tipo chamado, assim que podemos dizer, de efeito e causa, sabe? Então nós temos aqui duas orações, duas cláusulas no caso, e não apenas uma única sentença, porque o acento disjuntivos aqui ficatando indica isso, no caso quebrando a sequência, e não temos uma única sentença como muitos têm entendido e interpretado e fazendo uma má compreensão desse texto. Então, será para o Senhor, o que será para o Senhor? A sua filha. E depois o que acontecer ainda? E a ele oferecerei holocausto.
que certamente foi um animal. Então nós temos aqui esta pequena análise para compreensão e para ajuda do entendimento daqueles assim que possam buscar o melhor entendimento para o texto. O Dr. Edson de Faria Francisco, em seu Interlinear no volume 2, traduziu da seguinte forma essa parte do texto, e disse assim: e será para o Senhor, vírgula, e ofertarei sacrifício queimado por inteiro. Então, o Dr. Edson de Faria Francisco também teve esse entendimento e essa compreensão desse texto, né? E muitos outros assim interpretam da mesma forma. Então eu deixo aqui essa pequena análise para você e essa contribuição. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo, uma próxima ocasião.